Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa Casa Espírita. Antes de falarmos da previsão dessa noite, eu tenho alguns recados para vocês. Primeiro que eu vou me desculpar que eu estou sem máscara, mas da última eu tenho falta de ar. E a última vez que eu fiz prevenção eu faço de terça. Eu tive uma crise de falta de ar aqui que eu quase não consegui acabar a prevenção por causa da máscara. Então, por isso que eu vou me desculpar com vocês, que eu não consigo falar com a máscara muito tempo, porque começa a me dar falta de ar, tá? Então, a gente tem alguns recados para dar. Primeiro é que a casa disponibiliza alguns trabalhos aqui de assistência, além da assistência espiritual. Né? A gente tem uma escola de aprendizes do Evangelho de quinta-feira às 14 horas, né? 37ª turma, que ela ocorre toda quinta-feira aqui no SEAC às 14 horas. E a gente tem uma iniciando também, que é a 38ª turma, também de quinta-feira, só que é às 20 horas e 30 minutos, se não me engano, 20 horas e 30. Também aqui no SEAC, aqui de quinta-feira. Tá? A casa também tem um trabalho de pré-mocidade. A pré-mocidade é um trabalho de assistência espiritual voltado para os jovens, né, de 11 a 14 anos, todo sábado também às 16 horas. Tá? Aqui e também, vocês podem ver nas nossas páginas, nas redes sociais, também é online. Então você entra pelo Google Meet, que lá tem o caminho também. Né? Então todo sábado para os jovens às 16 horas. E por último, a gente também tem um trabalho de evangelização infantil, né? Voltado para as crianças, uma assistência espiritual voltada para as crianças, todo sábado, né? Às 9 horas da manhã, aqui no SEAC. A evangelização infantil, ela também é uma assistência espiritual nos moldes que a gente faz aqui nos nossos dias, só que ela é voltada totalmente para a criança, com uma linguagem muito mais lúdica, né? E concomitante a esse trabalho, também temos a Escola de Paz. Né? A Escola de Paz é uma escola que é feita, acontece concomitante à assistência espiritual das crianças, e são tratados temas com relação ao espiritismo e à primeira infância. Né? Então, crianças que às vezes já começam a ver espíritos, alguns pais que não sabem lidar ainda com isso, né? Então também é trabalhado isso na nossa evangelização infantil aqui no sábado, às 9 horas da manhã. Esse é só presencial. Tá? Então, e a gente faz um trabalho também de vibrações online. Né? A gente criou durante a pandemia um trabalho de vibrações virtual, na verdade uma caixa de vibrações virtual que a gente criou, que é essa caixa aqui, né? Só que a gente criou essa caixa online, porque nós estamos aqui fechados, então a gente criou esse trabalho só na nossa página no Instagram, ela não está no Facebook. Né? E como é que ela funciona? É aberta na nossa bio toda quarta-feira, às 20 horas é aberta essa caixa de vibrações. Então quem entrar na nossa bio vai ver uma caixinha de vibração, e aí pode colocar os nomes lá, né? Eventualmente não consiga vir durante a semana e quer colocar os nomes, alguém que está precisando, então pode colocar aí na nossa caixa de vibrações. Ela fica aberta até quinta-feira às 20 horas, quando então se encerra, e a gente faz um trabalho de vibrações coletivas ao vivo, né? Na nossa página do Instagram, toda quinta-feira. Então, quem tiver interesse de participar, é um trabalho bem curtinho, né? A gente faz uma coisa só, realmente uma coisa para harmonizar, a gente emanar umas energias positivas aí para o universo, para o mundo que está precisando tanto, né? E aproveita também para vibrar pelos nomes na nossa caixa de vibrações, tá? Virtual. Então, vamos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos nos harmonizando com a energia do ambiente aqui presente. Vamos nos sintonizando com o nosso anjo de guarda. Aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a presença dele aqui conosco esta noite. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. E vamos pedindo à Mãezinha para que nos envolva com seu manto azul de luz, para que derrame sobre nós vibrações em formato de pétalas, de amor, de doçura,
de amabilidade. E nessa sintonia vamos chegando até nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a estada dele aqui conosco, o exemplo de amor que vivenciou e que deixou para nós, para que vivenciássemos também. Agradecendo a Ele ainda por se prontificar a ser nosso governador planetário aqui do planeta Terra. E a Ti, Jesus, pedimos que nos leve até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, graças a Deus. Bom, o tema sugerido aqui pela espiritualidade aqui para nós essa noite é respeito ao semelhante. Cada pessoa é um mundo particular. Esse tema ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 a 10. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu pessoalmente é um dos que eu mais gosto, né? Que é o capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. Né? Jesus, quando ele é perguntado, quando ele profere esse ensinamento, né? Ele é tentado pelos fariseus, que eles perguntam, mestre, qual é o maior mandamento, né? E aí o que Jesus responde, o maior mandamento é esse, o primeiro e maior mandamento é esse, amarás teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, esse é o maior mandamento, né? E eis o segundo, amará teu próximo como a ti mesmo. Ele profere já logo em seguida esse segundo. E ele fala, toda a doutrina, tudo que é ensinado da lei, dos profetas, se encontra resumido nesses dois mandamentos. Né? Então, tamanha importância desses dois mandamentos, e principalmente do amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Jesus inaugura, com esse amar ao próximo como a si mesmo, a era do amor e a era do perdão. Né? E como era até então? O que vigia? Qual era a regra, né? Era aquela olho por olho, dente por dente. Se eu fiz alguma coisa para você, né? Você vai fazer na mesma intensidade com relação a mim. Né? Então eu vou te dar o troco. Era isso que vigia. E Jesus veio com uma coisa completamente inovadora. Né? Um preceito completamente inovador. O preceito do perdão. Né? Para que perpetuar esse ódio? Para que a vingança vai levar? Né? O que vai acontecer? Quando esse ódio vai acabar? Né? Então Jesus inaugura com o amor, ele inaugura a era do amor e a era do perdão. E ele inaugura quando ele também, além de vivenciar, ele também profere, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Né? A gente vai ler todo o capítulo do Evangelho Espiritismo e ele vai falar para nós. Né? Quando a gente ama o próximo, a gente não consegue fazer com ele uma coisa que a gente não gostaria que a gente fizesse conosco. Né? Coisa às vezes que a gente ensina para as crianças, é coisa de pequenininho, olha, não faz pro outro o que você não gostaria que o outro fizesse para você. Não fala isso pro outro, porque você não gosta que o outro falar isso para você. Né? De criança a gente ensina isso. E o que é isso? É o ensinamento de Jesus. Né? É a vivência do ensinamento de Jesus no nosso dia a dia. E aí também vem com essa inovação do perdão, perdoar as ofensas. Né? O que é perdoar as ofensas para Jesus? Né? Muitas vezes, naquela passagem que ele fala que
dá outra face, né? Todo mundo fala, critica, imagina, né? Quer dizer, se você bate numa face, então dá outra ainda para o seu inimigo bater, né? E o que Jesus queria falar com isso? Ele queria, com esse ensinamento, ele queria dizer justamente isso, a não perpetuação do ódio, né? Não adianta, isso não vai levar a nada. Não é que, quando ele falava dar a outra face, para bater outra face, o que ele queria dizer, né? Não odeie o seu inimigo, né? Deixa isso para trás, deixa isso para lá, segue teu caminho, não deseje o mal dele, né? Por quê? Porque Deus que olha tudo vai cuidar dele. Se ele fez alguma coisa, a lei de Deus é implacável, a lei dos homens é falha, mas a lei de Deus é implacável, né? E aí, eu acho, nesse capítulo também, eu acho importante que a gente vai falar sobre a reencarnação, logo um pouquinho, né? Vou terminar aqui falando dessa parte do amor, o que a gente vê, o que tem tudo isso a ver com a reencarnação, né? Quando Jesus fala, inaugura esse amar ao próximo como a si mesmo, é um princípio da destruição do egoísmo. Se a gente pegar o livro dos Espíritos, numa pergunta que eu acho que 999 talvez, que vai falar o seguinte, né? O que falta para o homem se depurar, né? Depurar todo o mal dentro dele e se tornar realmente um espírito mais puro, né? E ir para aquelas esferas mais puras do plano espiritual? Aí os espíritos respondem, nossa, é muito fácil, mas é vocês que não querem, né? É só vocês abolirem duas coisas da vida de vocês, o orgulho e o egoísmo, né? Essas duas coisas é que impedem o homem de evoluir espiritualmente. Isso aí é muito importante porque o amar ao próximo é o começo da destruição desse egoísmo dentro de nós, né? desse orgulho dentro de nós, porque a gente começa a sentir realmente esse amor e esse amor vai destruindo esses dois sentimentos que ainda residem dentro de cada um de nós, né? Jesus condenava qualquer prejuízo moral ou material, né? E aí eu vou entrar aqui no prejuízo moral e material. O que é isso que Jesus condenava, né? O prejuízo moral? Prejuízo moral, a gente está falando de Jesus, mas a gente tem ele aqui em 2022, muito forte, né? Prejuízo moral é quando a gente difama alguém moralmente, quando a gente, né, profere maledicências contra essa pessoa, a gente profere mentiras contra essa pessoa, né? O que é? Eu falo que o ser humano, nós somos a única espécie que temos, o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de discernir, né? Discernir entre o certo e o errado, né? Termos essa capacidade de repente olhar para alguma coisa e falar, mas isso está certo ou isso está errado? E aí, hoje em 2022, e isso tem tudo a ver com respeito ao semelhante, a gente está perdendo um pouco essa capacidade de discernir, né? Porque a gente recebe várias notícias e sequer, né, vamos atrás para saber se elas são verdadeiras ou não. E passamos para frente várias coisas, né? Criamos, né, um ambiente totalmente, às vezes, perverso, né, em redes sociais, enfim, em cima de várias pessoas, quando na verdade esquecemos essa capacidade do discernimento, né? Porque é isso que nos diferencia dos animais. A gente consegue discernir se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada. O animal não consegue muitas vezes discernir se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada. Então a gente tem esse raciocínio. Teoricamente teria que ter, né? Então a gente está falando do prejuízo moral porque a gente causa muito prejuízo moral hoje em dia mesmo, muito mais agressivo do que naquela época, né? A gente julga muito mais, né, hoje do que talvez naquela época como julgávamos naquela época, né? Então isso, e outro prejuízo material, porque muitas vezes no julgamento do prejuízo moral vem prejuízo material. Tem pessoas que perdem emprego por conta de determinados julgamentos que depois não se mostram verdadeiros, perdem várias coisas, né? Então tudo isso é muito sério, né? Esse prejuízo que a falta de amor ao próximo causa, né? Isso aí, o respeito ao semelhante, ele tem que vir principalmente respeito sobre ideias, valores e crenças, né? A coisa mais bonita que existe, eu acho, assim, a gente não tem que todo mundo ter a mesma ideia, a gente não tem que, né? Mas óbvio que a gente vai divergir sobre várias coisas, várias crenças, vários valores, mas isso é a riqueza, né? Por quê? Porque com a sua divergência eu posso parar, pensar e enriquecer o meu mundo, né? Posso continuar concordando, mas vou ver pontos de vista que talvez o meu mundo não tinha visto, né? E isso é a riqueza do debate das ideias, né? Realmente o debate
debate sério, um debate com o coração aberto. Olha, eu posso não concordar, não concordo com várias coisas, né? Mas eu respeito, tenho vários amigos que não são espíritas, são de outras crenças, e eu respeito essas crenças dele da mesma forma que eles respeitam a minha crença, né? Então isso é muito importante, e acho que respeitar a ideia e o valor dos outros também. As pessoas têm valores que realmente pode não ser os nossos, que nós nascemos com determinados valores, né? Fomos adquirindo valores, mas tudo bem, entendeu? Conseguimos conviver, né? Tem uma zona ali que nos une, mais do que uma zona que nos separa. Então vamos ficar naquela zona que nos une, né? E deixar essas zonas que nos separam de lado, porque isso nos separa, né? Vamos ficar naquilo que nos une. E aí, a gente vai falar o seguinte, né? Sobre a reencarnação, né? Quando Jesus também fala de amar ao próximo, por quê? Porque a gente tinha uma ideia, né, que assim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A pessoa faz alguma coisa contra mim, né, eu também, não é justo, né, essa pessoa sair impune e eu sair realmente prejudicada, né? E aí Jesus falava o seguinte: quem é a única pessoa que realmente vai olhar para isso é Deus que está no céu, né? Desse aí a gente não vai, a gente pode fazer o que for, mas realmente quando a gente desencarna, né, a gente pode achar que hoje ninguém está olhando, faço um negócio errado aqui, né, faço um negócio errado ali, mas está tudo certo, porque afinal ninguém pega, né? Pega. Lá em cima, a hora que a gente desencarna, realmente assim, a gente lê livros, né, que contam o desencarne de pessoas muito tristes, né, quando elas chegam dentro do plano espiritual, né? Então assim, a reencarnação, ela vem mostrar pra gente o seguinte: olha, Deus, né, porque a gente tinha aquela ideia, Deus condena, Deus não condena ninguém, né? Quem realmente se condena somos cada um de nós. Cada um de nós nos condenamos, né, através das nossas atitudes. E nessas atitudes, hoje, eu brinco que a gente tem quando a gente fala com as crianças, eu falo, olha, a gente tem uma conta corrente espiritual, né? Tem o débito e tem o crédito. Quando a gente chegar no outro mundo, eles vão ver o nosso saldo é positivo ou o nosso saldo é negativo, né? Mas é lá que a gente vai ver. Então assim, eu posso esconder, achar que eu estou fazendo as coisas, né? Lá, a hora que a gente chega, a gente... e a reencarnação veio tirar, porque é muito cômodo, né? As pessoas na hora fazer tudo de errado durante a vida, aí no último momento, chama alguém que eu quero me confessar, né? Como se aquilo lá fosse apagar tudo que foi feito durante a vida, né? Então não é Deus que condena, Deus não condena nada, cada um de nós é que nos condenamos, né? Eu não gosto dessa palavra condenação, mas enfim, é cada um de nós que realmente somos os responsáveis pelas mazelas que vão ocorrer conosco depois do nosso desencarne, né? Então é muito importante a gente achar, as pessoas acham, mas só tem essa vida, eu vou aproveitar ao máximo. Será? Né? Então aí os espíritos para nos falar que não temos só essa vida, né? Então temos outras vidas. Hoje, acontece conosco hoje coisas que fizemos em outras vidas, né? Se algo acontece na nossa vida hoje, não adianta a gente culpar os astros, os espíritos, não. A gente tem que realmente, assim, me aconteceu hoje, eu estou passando por situações que eu, né, causei um sofrimento em outras vidas e realmente é isso que termino falando isso. E por que tem isso? Tem tudo a ver com respeito ao semelhante, amor ao próximo, né? Porque quando a gente ama o próximo e quando a gente não consegue realmente mais fazer coisas que prejudiquem o próximo, a gente está fazendo isso realmente para o nosso bem. Porque a gente vai adentrar o plano espiritual e a gente vai saber, vai chegar lá e eles vão perguntar, eles vão querer saber, Renata, quem você foi, o que você fez, Renata, o que você fez para o seu irmão? O que aquele seu irmão estava precisando? Quando ele estava precisando, você deu as costas para ele ou você deu a mão para ele e conseguir ajudá-lo, né? Através de uma palavra de conforto, através de um minuto aí da sua audição, você poderia ter ouvido aquele irmão, né? Ou então só ouvido, não precisa falar nada. Então, assim, tem várias, né, atitudes que estão ao nosso alcance, né, que a gente pode fazer no dia a dia para tentar melhorar a vida das pessoas ao nosso redor, mas principalmente a nossa. Então, vamos então sentando novamente confortavelmente em nossas cadeiras. E vamos reunindo o que temos de melhor dentro de nós na forma de vibrações.
E vamos vibrando por todo o planeta, em especial o planeta Terra, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Nesse momento especial, gostaria de pedir uma vibração com muito amor e carinho para os nossos irmãos do litoral norte, do estado de São Paulo, que perderam parentes, que perderam amigos. Vamos rogando ao plano espiritual que receba esses irmãos que desencarnaram com muito amor e carinho, e para aqueles que ficaram, emanem vibrações de fé, coragem e esperança para ultrapassar esse momento tão triste. Gostaria também de pedir uma vibração para nossos irmãos russos e ucranianos, rogando ao plano espiritual vibrações de paz, de harmonia ao redor desses locais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando pelos lares em desajuste, para que a paz possa voltar a reinar nesses locais. Vamos vibrando por aqueles irmãos acometidos de alguns vícios como álcool, fumo, drogas, rogando ao plano espiritual que envolva esses irmãos com vibrações de sustentação para que possam caminhar fora desses vícios. Vamos vibrando por esta casa espírita que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de desenvolvimento espiritual. Vamos vibrando pela equipe do plano espiritual, responsável pela direção dessa nossa casa. Vamos vibrando também por todos os trabalhadores e assistidos. Vamos vibrando pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com vibrações de amor, de harmonia, fraternidade, alegria e união. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que um raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente, na próxima semana, com a graça de Deus. Graças a Deus. Agradeço a todos aqui a presença essa noite, espero revê-los novamente numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, boa noite. Toda vez eu faço isso.